Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das Flores. Hoje é dia 24 de novembro de 2020, terça-feira, e como todas as semanas nós trazemos sempre um convidado ou uma convidada super especial e aproveitando para transmitir o abraço afetuoso, muito fraterno do Roberto, que hoje não pôde estar aqui presente fisicamente, mas vibratoriamente ele aqui se encontra conosco. E nós vamos iniciar apresentando mais uma vez, porque nem todos estavam aqui ontem, apresentando a nossa convidada super especial dessa semana. Nós começamos ontem a falar de Amélie Gabrielle Baudet. Amélie Gabrielle Baudet nasceu em Thiais, cidade do menor e mais populoso departamento francês, o Sena. Ela nasceu aos 2 do primário do ano 4. 2 do primário do ano 4. O que significa isso? Era o calendário republicano, porque havia tido a Revolução Francesa, então eles mudaram o calendário. 2 do primário do ano 4. Então, vigente naquela época do nascimento dela na França, esse calendário. E que corresponde ao dia 23 de novembro de 1795. Então, ontem foi mais um ano do aniversário de nascimento de Amélie. Ela nasceu no finalzinho do século XVIII, há 225 anos atrás. Era filha de Julien Louis Baudet, proprietário e antigo tabelião, era um homem bem visto na sociedade, um homem de classe média. A mãe da Amélie era Julie Louise Saint-Péat de Lacombe. E ela recebeu o nome de Amélie Gabrielle Baudet. Nós falamos sobre isso, falamos dela com o encontro com um professor que já era respeitado na sociedade, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E desse encontro, ela que era uma poetisa, escritora, pintora, desenhista, desse encontro de duas almas cultas, que ela professora também, se formou como professora. Nesse encontro de almas, o que acontece? Vem o casamento. E eles muito unidos com os mesmos sentimentos de união, de ensinar, de divulgar a educação para todos aqueles que ali estavam, quem tinha condições e quem não tinha. Mas ontem nós encerramos falando que 1835 foi um ano que foi assim, um divisor para esse casal. Algo muito impactante aconteceu com eles, porque eles que haviam aberto um estabelecimento de ensino, em 1835 o casal sofre um doloroso revés. Aquele estabelecimento de ensino foi obrigado a cerrar as suas portas e a entrar em liquidação. Mas Amélie era aquela esposa dedicada, era aquela esposa que não era voltada para os interesses materiais, altamente compreensiva, resignada, corajosa. Então foi fácil para o casal sobrepujar-se a esses acontecimentos infaustos. Isso não fez com que eles se entregassem, desanimassem, não. Foi apenas um obstáculo na vida deles, mas não um impedimento para continuar. Ambos se amparando mutuamente, um apoiando o outro, se lançaram a maiores trabalhos, ao invés de desanimar, ao invés de dizer, porque não vamos entrar em detalhes, mas tudo isso aconteceu
porque um próprio tio do Hippolyte, voltado aos jogos, coloca ele nessa situação difícil, ele que era sócio do Hippolyte, o Hippolyte é obrigado a fechar o seu colégio. E o que ele vai fazer então? O professor Rivaio, que era um homem muito culto, tinha um conhecimento de várias áreas do saber, falava vários idiomas, durante o dia ele passa a fazer a contabilidade de casas comerciais. E a sua esposa colaborava, de alguma forma, na preparação dos cursos gratuitos, porque eles davam cursos gratuitos noturnos na sua própria residência para os jovens, de ambos os sexos. Kardec, ainda Hippolyte Léon Denisard Rivaio e Amélie. Era um casal diante do seu tempo. A começar pelo próprio casamento, como nós falamos ontem, ela, 9 anos, com mais experiência de vida, 9 anos mais velha do que ele. Ela nasceu em 1895 e ele nasceu ela nasceu em 1795, e ele nasce em 1804. Ela se adiantou, ela chegou primeiro. E ali, eles adiante do seu tempo, enquanto as moças eram educadas para o casamento e aquelas que não tinham recursos financeiros iam aprender a cozinhar, a bordar, a passar uma roupa com ferro de carvão. Eles abrem curso noturno para ambos os sexos, para que eles pudessem ter a oportunidade de gratuitamente estudarem. E esses cursos, como ele não tinha condições de ter um espaço à parte, a Amélie, que era uma professora, ajudava a montar esses cursos na própria residência. E esses cursos funcionaram ali durante 5 anos, de 1835 a 1840. Ele fechou as portas do estabelecimento em 1835. E em 1835, ele começa a dar aulas gratuitas na própria residência. Mas o professor Rivaio, ele trabalhava diuturnamente, porque ele também deixou muitos livros publicados na área da educação e que eram livros muito respeitados, muito considerados, utilizados pelas escolas, até pelas faculdades francesas, mas ele trabalhava muito e, à noite, novamente juntos, não se davam ao descanso, um descanso justo e merecido, mas eles precisavam cumprir o objetivo pelo qual eles reencarnaram. Nós já falamos sobre isso. Todos nós somos missionários. Todos nós temos um compromisso espiritual que devemos cumprir ao retornarmos ao corpo físico. Mas, infelizmente, muitos nos perdemos ao longo do caminho, porque nem sempre a nossa missão é uma missão agradável. São missões difíceis, são missões que requerem a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso empenho, a nossa força de vontade. A missão de um pai, de uma mãe. E quantos abandonam essa missão? Quantas missões nós temos que intuitivamente sabemos? A missão de um trabalhador dentro de uma casa espírita, se está ali não é por acaso, mas ele é convidado ao trabalho, mas ele protela. Depois, amanhã, e esse amanhã não chega. E ele retorna ao mundo espiritual e quando chega lá, começa a se preparar para refazer o caminho de volta. E o professor Rivaio e a professora Amélie, eles viam o problema da instrução às crianças e aos jovens, e eles procuravam se dedicar a isso. Rivaio, Hippolyte,
estudou com o maior pedagogo, que foi Pestalozzi. Estudou com Pestalozzi. Ele aprendeu toda a didática de Pestalozzi. E Pestalozzi é um homem adiante do seu tempo. Até hoje as escolas não conseguem acompanhar a evolução de Pestalozzi. Provavelmente foi um espírito que veio de esferas elevadíssimas, trouxe a sua mensagem, cumpriu a sua missão e retornou. E Rivaio, procurava seguir os ensinos do mestre Pestalozzi. E por isso mesmo, até mesmo às horas da noite, ele as dividia para diferentes mistérios relacionados com o problema da educação. As pessoas assim, os espíritos mais evoluídos, eles são muito objetivos, são práticos, são organizados, sabem aproveitar bem o tempo. Enquanto muitos de nós perdemos tempo, às vezes, com futilidades, tempos com coisas assim que não vão acrescentar nada. Não, ele trabalhava, mas ele dividia o tempo, porque ele precisava fazer as escritas comerciais, a contabilidade de várias casas comerciais, ele escrevia os seus livros, ele montava as aulas que ele planejava para aqueles jovens. Então, ele se preocupava como queria trabalhar essa dificuldade, porque não havia escolas ainda para todas as crianças, para todos os jovens. Nós, hoje, no Brasil, ainda temos dificuldades. Imaginemos há 150 anos atrás, há mais de 150 anos, há quase 200 anos atrás, eram precárias as situações. Era quase que dividido o rico e o pobre. Não havia a classe média, como a gente vê hoje em dia. E não haviam as assistências governamentais que hoje, em diversos países do mundo, se oferecem. Mas ele dividia bem o tempo, às horas da noite, para poder buscar soluções para a área da educação, recebendo em todos a cooperação talentosa e espontânea de quem? De Amélie. Amélie sempre ali ao lado, aquela esposa dedicada, talentosa, sempre ali, aquela companheira, como nós dissemos ontem, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Ou às vezes pode ser até o contrário também, né? Ao lado de uma grande mulher, sempre tem um grande homem. São união de almas que se reencontram para trabalhar. E além de escrever novas obras de ensino, porque o professor Rivaio, como dissemos, deixou várias e várias obras na área da educação, tanto na parte da gramática quanto de matemática, vários livros ensinando várias matérias que foram assim de uma aceitação muito grande pela área acadêmica, pela sociedade francesa. Ele também trabalhava, o Rivaio, fazendo traduções de obras clássicas, porque ele conhecia, ele dominava vários idiomas, então ele traduzia obras clássicas. E ele preparava também para os cursos de Levi Alvarez, que era um curso muito requisitado na época, na França. O Levi Alvarez era também um pedagogo, e ele dava cursos, e para participar desses cursos, não era qualquer pessoa que conseguia. Então, o professor Hippolyte preparava pessoas interessadas em participar nos cursos do Levi Alvarez. Ele era tipo esses cursinhos, né, preparatórios. E esse curso desse professor, do Levi Alvarez, eram frequentados por toda a juventude parisiense. E ele ainda, o Hippolyte, se dedicava em certos dias da semana, juntamente com a sua doce Amélie, que nós falamos ontem, sobre a aparência dela. Ela era pequena,
mas bem proporcionada, os olhos escuros, aquela aparência meiga, gentil, que aonde ela chegava, ela cativava. Então, durante alguns dias da semana, ele também, junto com a Amélie, eles organizavam essas matérias que eram oferecidas nesses cursos gratuitos. Então, era assim, um trabalho de fôlego, mas junto com aquela esposa tão dedicada, com a Amélie Gabriele Baudet, ele não desanimava. Mas nós vamos aproveitar para saudar o Arnaldo. Bom dia, my friends. Tenham um abençoado dia. Deus esteja com todos vocês. Mil beijos e abraços para todos. Assim seja, Arnaldo. E o Arnaldo também compartilhando com a família e falando... o Robert hoje não está conosco. Ele teve um compromisso cedo e ele hoje até ontem, não sei se vocês lembram, que ele disse até quarta-feira, porque amanhã não poderei estar aqui. Mas estamos aqui, né, Arnaldo? Na realidade, o Arnaldo está dizendo assim, não Robert, hoje, mas nossa professora está conosco. Obrigada e gratidão. Eu posso até realmente ser chamada de professora, porque eu também, como a Amélie Baudet, eu fiz também o curso que antigamente se chamava, né, curso normal. As pessoas que eram normais faziam esse curso. Então, eu fiz o curso de professora. Fiz também, posteriormente, um curso também de didática, fiz pós-graduação. Então, eu posso até ser chamada de professora. Um bom dia também para Maria Dolores, também saudando a todos nós. E a Sueli dizendo, chegou, né, Sueli? Estava sentindo sua falta. Bom dia, família. E um bom dia, Cirlei. Que bom, Cirlei, você também aqui conosco. Já saudamos ali o Alan, deve ser Alan, né? Alan de Allan Kardec, né? Alan Lira. Mas... queridos amigos, a Regina Carósio também, Dona Adélia, toda a família, que Jesus abençoe a todos. Mas vamos voltando, porque o nosso tempo passa tão rapidinho, assim, é o tempo do café não esfriar. Quando ele esfria, a gente conclui o nosso bate-papo. Então, é o tempo do café. Enquanto ele estiver quentinho, a gente vai batendo papo. Ainda dá para continuar mais um pouquinho. O rei Salomão, lá no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, tem os provérbios do rei Salomão. E ele diz, aquele que encontrar uma mulher boa, encontrará o bem e achará gozo no Senhor. Aquele que encontrar uma mulher boa, encontrará o bem e achará felicidade no Senhor. Então, quando essas almas se encontram, é uma felicidade, é o bem. Tanto aquele que encontra uma mulher boa, como também a mulher que encontra um homem bom. Porque ali vão ser uma união de fraternidade, de respeito, de companheirismo e que vão dar essa sustentação até para que a missão que nós trazemos de forma individual, mas que ela possa ser cumprida. E Salomão fala sobre isso nos provérbios de Salomão. E a Amélie Baudet era uma dessas mulheres boas, nobres, puras, despojada das vaidades mundanas. Não é uma crítica, mas hoje o que a gente percebe? É uma busca tão grande pela beleza, pela vaidade, pessoas que às vezes realizam sem necessidade 10, 15 cirurgias estéticas. É um exagero. Eu vi esses dias uma pessoa que, em função de um problema que tem necessidade,
já realizou em pouquíssimo tempo, agora eu esqueci o tempo, em pouquíssimo tempo, mais de 40 cirurgias. E é um sofrimento. Agora a gente buscar, às vezes, somente pela estética, cirurgias atrás de cirurgias, cirurgias atrás de cirurgias, aquela vaidade. E a Amélie não, era aquela mulher despojada, era aquela mulher simples, como nós dissemos, pura, nobre. E ali é aquele tipo de esposa que descobre no matrimônio aquelas missões nobilitantes a serem desempenhadas. E nós lembramos, inclusive, tinha uma música, nós que já temos experiência de vida, a música da Amélia, que era uma música muito famosa, que dizia que a Amélia que era mulher de verdade. E o nome da Amélie, acredito que em português seja Amélia. Então, Amélia, Amélie, era uma mulher de verdade. Era aquela mulher que estava sempre apoiando o marido, mesmo nas maiores dificuldades. Na música, Amélia estava ali, ela sempre equilibrada, sempre dando aquele apoio ao marido. E a Amélie Boudet era assim, almas gêmeas. Sabemos que quando a gente fala de almas gêmeas, não é que haja espíritos que já tenham sido criados para se unir. As duas partes estão separadas e agora se uniram. Não. Mas almas gêmeas nesse sentido da afinidade, como Jesus, quando vão perguntar a ele sobre o divórcio, e ele diz, no princípio não era assim, mas em função do egoísmo, em função, e com outras palavras de Jesus, agora não lembro bem, mas ele diz, no princípio não era assim, mas em função do egoísmo, dos interesses materiais, da vaidade, do orgulho, aí o divórcio agora se fez necessário. Se houvesse realmente essa união de almas afins, a pessoa não precisaria pensar no divórcio. Mas, quando as uniões são feitas e não são muito bem pensadas e analisadas, muitos divórcios acontecem. E eles, voltando ao casal, nesses cursos públicos de matemáticas e astronomia, que o professor Hippolyte, ele lecionava 2 vezes por semana. Além de tudo que ele dava, ele ainda ensinava astronomia também. 2 vezes na semana, durante 5 anos ele ensinou matemáticas e astronomia. Durante o ano de 1843 e durante até 1848. 5 anos também ensinando essas matérias. E a quem participava dessas matérias? Não eram somente os alunos, mas também professores. Participavam assistindo essas matérias. Porque ele era um grande professor. Ele tinha uma didática que ele aprendeu com Pestalozzi. Tinha os alunos, mas os professores também do Liceu Polimático. O que é o Liceu Polimático? É uma instituição de ensino de amplos conhecimentos. Por isso que ele ensinava diversas matérias, inclusive astronomia, porque o objetivo de um liceu polimático é ensinar vários conteúdos, ampliar os conhecimentos. E ali, 2 vezes por semana, ele ainda conseguia horário na agenda. E esse liceu polimático, ele fundou e ele dirigiu até 1850. Até 1850. E ele sempre com apoio, com auxílio eficiente e constante da sua doce, dedicada esposa, Amélie. Todas essas realizações e outras mais, a bem do povo, porque ele tinha essa visão humanista, se originaram
de palestras costumeiras entre os dois cônjuges. Eles ali, dentro de toda essa agenda preenchida de tanto trabalho, mas eles tinham seu momento de intimidade, provavelmente, vamos imaginar, acompanhados de um chá, acompanhados de uma torrada, de uma geleia, um pão francês, e ali aquela baguete francesa, um croissant, e dentro desse momento de intimidade, de colóquio ali, muitas ideias, muitas realizações iam surgindo. Mas, queridos amigos, amanhã eu vou dar continuidade dizendo da onde que se conclui que essas ideias se originavam nesses momentos de intimidade. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso e Roberto estará aqui conosco, com as bênçãos de Deus. Então, aguardamos vocês amanhã, às 10 horas da manhã, para falarmos desse encontro íntimo do casal, desse diálogo que os dois prezavam para manter o relacionamento com muito carinho, com muita fraternidade. Mas hoje é terça-feira e nós temos às 20 horas nosso estudo do Evangelho e logo a seguir nós temos a nossa reunião de tratamento, a nossa reunião de irradiação e vibração. Quem desejar participar, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 19 99 341 6316. Mas amanhã nós daremos continuidade ao nosso Café com o Evangelho, com a nossa convidada super especial. E então aguardamos todos vocês amanhã juntos, nesse mesmo horário.